Você já se pegou pensando no que realmente significa ser feliz? É aquela sensação passageira de alegria quando algo bom acontece, ou existe algo mais profundo, mais duradouro? A busca pela felicidade é tão antiga quanto a própria humanidade, uma jornada que todos nós, de alguma forma, estamos trilhando. Mas e se eu te dissesse que muitos de nós estamos buscando a felicidade nos lugares errados, caindo em armadilhas invisíveis que nos mantêm presos em um ciclo de insatisfação? Assim como naquele vídeo que viralizou, onde desvendamos os segredos ocultos por trás das fotos de entes queridos, hoje vamos mergulhar em um mistério ainda maior: os erros secretos que te impedem de alcançar a verdadeira felicidade. E para nos guiar nessa jornada, vamos recorrer a um dos maiores pensadores da história, um filósofo que desafiou as convenções e nos ofereceu uma visão surpreendentemente moderna sobre o que realmente importa: Baruch Spinoza. Spinoza, com sua mente brilhante e perspicaz, já nos alertava há séculos sobre as ilusões que nos afastam da felicidade genuína. Ele nos mostra que muitas das coisas que buscamos incessantemente, a riqueza, a fama, o reconhecimento externo, podem ser como miragens no deserto, nos deixando sedentos e frustrados. Se você está se sentindo preso em uma rotina de busca incessante por algo que parece sempre escapar, se a felicidade te parece um objetivo distante e inatingível, então você está no lugar certo. Prepare-se para ter sua perspectiva desafiada e descobrir verdades profundas que podem mudar a forma como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar esses erros secretos, um por um, e te mostrar o caminho, segundo Spinoza, para uma felicidade mais autêntica e duradoura. Fique conosco, porque o que você vai descobrir pode transformar a sua busca pela felicidade para sempre. Agora, vamos mergulhar no que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra felicidade. Quais são as imagens que vêm à sua mente? Talvez seja a conquista de um grande objetivo, como um novo emprego, um relacionamento amoroso ideal, a compra da casa própria ou a tão sonhada viagem. Ou quem sabe, a felicidade seja associada a momentos de prazer intenso, como uma festa, uma refeição deliciosa, ou a sensação de ser reconhecido e admirado pelos outros. A nossa sociedade, muitas vezes, nos vende a ideia de que a felicidade está atrelada a fatores externos. Somos constantemente bombardeados com imagens de pessoas sorrindo ao lado de carros luxuosos, em férias paradisíacas ou celebrando conquistas materiais. A cultura de consumo nos incentiva a acreditar que a próxima compra, o próximo upgrade, o próximo relacionamento nos trará a tão almejada felicidade. Percebe como essa visão da felicidade geralmente coloca o poder de ser feliz em algo fora de nós mesmos? Dependemos de circunstâncias externas, da aprovação dos outros, da posse de bens materiais. Mas o que acontece quando essas coisas desaparecem ou se mostram insuficientes para preencher aquele vazio interior? É aí que a frustração e a busca incessante recomeçam, em um ciclo vicioso que parece não ter fim. Pense por um momento. Quantas vezes você alcançou algo que acreditava que te traria felicidade plena, apenas para descobrir que essa sensação era passageira e logo você estava buscando a próxima coisa para te fazer feliz? Essa busca incessante por uma felicidade que parece sempre estar um passo à frente é exatamente o que Spinoza vai nos ajudar a desvendar. Ele nos convida a olhar para dentro, a questionar essa visão superficial da felicidade e a descobrir uma fonte muito mais profunda e duradoura de contentamento. Agora, prepare-se para uma mudança de perspectiva radical. Para Spinoza, a felicidade autêntica, aquilo que ele chamava de beatitude, não tem nada a ver com a acumulação de bens materiais, o sucesso aos olhos dos outros ou a busca incessante por prazeres momentâneos. A beatitude, para Spinoza, é um estado de alegria profunda e duradoura que emana do conhecimento e do entendimento. Imagine uma felicidade que não pode ser tirada por circunstâncias externas, que não depende da aprovação alheia e que permanece constante mesmo diante dos desafios da vida.
Essa é a essência da beatitude para Spinoza. Não é uma emoção passageira, mas sim uma compreensão intelectual da natureza da realidade e do nosso lugar dentro dela. Para Spinoza, a verdadeira felicidade está intrinsecamente ligada ao conhecimento de Deus ou da natureza. Ao compreendermos as leis que governam o universo e a nós mesmos como parte integrante dessa totalidade, alcançamos um estado de clareza mental e emocional que nos liberta das ilusões e das paixões que nos afligem. Pense nisso. Quando você entende a causa de algo, você não se sente mais tão perdido ou à mercê daquilo. Da mesma forma, ao compreendermos a natureza das nossas emoções e as causas que as originam, podemos começar a nos libertar do seu controle tirânico. A razão se torna a nossa principal ferramenta para alcançar essa compreensão e, consequentemente, a beatitude. Nos próximos tópicos, vamos explorar os erros que nos impedem de alcançar essa felicidade autêntica, desvendando as ilusões que nos mantêm presos a uma busca superficial e insatisfatória. Prepare-se para descobrir como a filosofia de Spinoza pode te guiar em direção a uma alegria mais profunda, estável e genuína, baseada no poder do entendimento e da razão. Chegamos ao nosso primeiro erro secreto que, segundo Spinoza, nos impede de alcançar a verdadeira felicidade: a busca incessante por contentamento em coisas externas e transitórias. Pense em quantas vezes você já ouviu ou até mesmo acreditou que, se eu tivesse mais dinheiro, seria feliz. Se eu encontrasse o parceiro perfeito, seria feliz. Se eu alcançasse tal posição profissional, seria feliz. Essas são as narrativas que a sociedade frequentemente nos impõe. Spinoza nos adverte que depositar nossa felicidade em fatores externos, como riqueza, fama, beleza, posses materiais ou até mesmo em relacionamentos românticos idealizados, é um erro fundamental. Por quê? Simplesmente porque todas essas coisas são transitórias e estão fora do nosso controle. A fortuna pode ir e vir, a beleza física se desvanece com o tempo, a fama é efêmera e os relacionamentos são dinâmicos e sujeitos a mudanças. Quando a nossa felicidade depende de algo que pode ser perdido ou alterado a qualquer momento, estamos constantemente vivendo em um estado de vulnerabilidade e ansiedade. Imagine a angústia de perder algo que você considerava essencial para a sua felicidade. Essa dependência de fatores externos nos torna reféns das circunstâncias e das vontades alheias. Além disso, a busca por felicidade em coisas externas muitas vezes se transforma em um ciclo vicioso de desejo insaciável. Assim que conquistamos um objetivo material ou alcançamos um determinado status, logo surge um novo desejo, uma nova necessidade que acreditamos que nos trará a felicidade plena. Essa busca nunca termina, pois a natureza das coisas externas é justamente a sua impermanência. Spinoza nos convida a direcionar o nosso olhar para dentro. A verdadeira fonte de felicidade, a beatitude que ele descreve, reside em algo interno e inerente à nossa própria natureza. Ao invés de nos perdermos na busca por objetos e experiências fugazes, devemos nos concentrar no desenvolvimento do nosso entendimento e na busca pelo conhecimento. A felicidade que depende de coisas que não podemos controlar nunca será verdadeiramente nossa. A chave, segundo Spinoza, está em cultivar uma alegria que emana da compreensão da realidade e do nosso papel dentro dela. Nosso segundo erro secreto na busca pela felicidade, de acordo com Spinoza, é ser controlado por emoções passivas e pela ignorância. Para Spinoza, as emoções não são inerentemente boas ou ruins. O que as torna prejudiciais é quando somos dominados por aquelas que ele chamava de paixões ou afetos passivos. Essas emoções, como o medo, a raiva, a tristeza, a inveja e a ansiedade, surgem de uma falta de entendimento sobre a verdadeira natureza das coisas e de nós mesmos. Pense no medo, por exemplo. Muitas vezes, tememos o desconhecido, o futuro, incerto, a perda. Esse medo nos paralisa, nos impede de agir e nos causa grande sofrimento. Da mesma forma,
A raiva surge quando nos sentimos frustrados ou injustiçados, consumindo nossa energia e perturbando nossa paz interior. A tristeza, quando não compreendida, pode nos levar à melancolia e à desesperança. Spinoza acreditava que essas emoções passivas são alimentadas pela ignorância. Quando não entendemos as causas dos eventos que nos afetam ou a natureza das nossas próprias reações, ficamos à mercê dessas emoções. Como um barco à deriva em uma tempestade, somos levados de um lado para o outro por impulsos que não compreendemos, o que nos impede de alcançar a estabilidade e a alegria duradoura. Em contraste com as paixões, Spinoza falava dos afetos ativos, que são aqueles que surgem da nossa compreensão racional. A alegria que nasce do entendimento, o amor que se baseia no conhecimento da virtude do outro, são exemplos de emoções ativas que nos elevam e nos aproximam da beatitude. A chave para nos libertarmos do controle das emoções passivas, segundo Spinoza, é o conhecimento. Ao buscarmos entender as causas das coisas, ao expandirmos nossa razão e nosso intelecto, começamos a transformar nossas paixões em ações. O medo pode se transformar em cautela informada, a raiva em indignação construtiva e a tristeza em compreensão da natureza transitória das coisas. Essa transição do passivo para o ativo é um passo fundamental na jornada em direção à verdadeira felicidade. Nosso terceiro erro secreto que nos afasta da felicidade genuína, na visão de Spinoza, é negligenciar o poder da razão e do entendimento. Para Spinoza, a razão não é apenas uma ferramenta para resolver problemas práticos, mas sim a chave, mestra para compreendermos a nós mesmos, o mundo ao nosso redor e a natureza da realidade. E essa compreensão é fundamental para alcançarmos a beatitude. Imagine a razão como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Quando utilizamos a nossa capacidade de raciocínio, podemos analisar as coisas de forma clara e objetiva, entendendo as causas e os efeitos que as governam. Isso nos permite ir além das aparências e das opiniões superficiais, alcançando uma compreensão mais profunda da verdade. Spinoza acreditava que muitas das nossas ilusões e sofrimentos surgem de julgamentos precipitados e de uma compreensão inadequada das coisas. Ao confiarmos apenas nos nossos sentidos ou nas opiniões não fundamentadas, corremos o risco de sermos levados por paixões e preconceitos que nos impedem de ver a realidade como ela realmente é. A razão nos oferece a capacidade de analisar nossas emoções, de entender suas origens e de avaliar se elas são realmente justificadas. Em vez de simplesmente reagirmos impulsivamente aos nossos sentimentos, a razão nos permite questioná-los, compreendê-los e, assim, diminuir o seu poder sobre nós. Essa capacidade de autoconhecimento e autodomínio é essencial para a nossa liberdade e, consequentemente, para a nossa felicidade. Além disso, a razão nos conecta com a ordem natural do universo. Ao entendermos as leis que governam a natureza, percebemos que fazemos parte de um todo maior e que muitos dos eventos que nos acontecem não são aleatórios ou direcionados pessoalmente a nós, mas sim consequências naturais dessa ordem. Essa compreensão pode nos trazer um senso de aceitação e paz interior. Em resumo, para Spinoza, cultivar a razão e buscar o entendimento não é apenas uma atividade intelectual, mas sim um caminho prático para a felicidade. Ao negligenciarmos essa capacidade fundamental, nos mantemos presos à ignorância, às paixões e a uma visão distorcida da realidade, nos afastando da beatitude que reside na compreensão e no conhecimento. Nosso quarto erro secreto que nos impede de alcançar a felicidade plena, segundo a filosofia de Spinoza, é viver isolado e ignorar a interconexão de tudo. Spinoza tinha uma visão profunda e revolucionária da realidade. Ele acreditava que tudo o que existe é parte de uma única substância, que ele chamava de Deus ou natureza. Essa não é uma divindade pessoal no sentido tradicional, mas sim a totalidade da existência, da qual todos nós fazemos parte. Essa perspectiva implica que, em um nível fundamental,
Estamos todos interconectados. Assim como as ondas são parte do oceano, cada indivíduo, cada ser vivo, cada objeto é uma manifestação dessa única substância. A ilusão de que somos entidades completamente separadas, isoladas umas das outras, é uma das principais fontes de sofrimento e infelicidade. Quando nos percebemos como seres isolados, tendemos a nos concentrar apenas em nossos próprios interesses e necessidades, muitas vezes em detrimento dos outros. Isso pode levar à competição, ao conflito e à falta de empatia. Acreditamos que a felicidade de um pode vir à custa da felicidade do outro, criando um jogo de soma zero que, no final, não beneficia ninguém. Spinoza nos convida a transcender essa visão limitada e a reconhecer a nossa profunda interdependência. Ao entendermos que fazemos parte de um tecido cósmico maior, começamos a desenvolver um senso de conexão e responsabilidade em relação aos outros e ao mundo ao nosso redor. A alegria do outro se torna, em certa medida, a nossa própria alegria, e o sofrimento alheio nos afeta de alguma forma. Essa compreensão da interconexão fomenta a empatia e a compaixão. Ao nos colocarmos no lugar do outro, ao reconhecermos que compartilhamos a mesma natureza fundamental, somos capazes de construir relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. A colaboração e o apoio mútuo se tornam mais naturais, criando um ambiente propício ao bem-estar coletivo e, consequentemente, à nossa própria felicidade individual. Em resumo, viver como se fôssemos ilhas isoladas é um erro que nos afasta da verdadeira felicidade. Spinoza nos ensina que, ao reconhecermos a nossa profunda interconexão com tudo o que existe, abrimos caminho para a compreensão, a empatia e uma alegria mais plena e compartilhada. Nosso quinto erro secreto que nos desvia da felicidade duradoura, na filosofia de Spinoza, é apegar-se ao fugaz e esquecer o eterno, ou, em seus termos, focar excessivamente nos modos e negligenciar a substância. Para Spinoza, como já mencionamos, existe uma única realidade fundamental, que ele chama de Deus ou natureza, e que é eterna, infinita e imutável. Essa é a substância. Nós, como indivíduos, e todas as outras coisas que percebemos ao nosso redor, objetos, eventos, até mesmo nossos próprios corpos e mentes, somos apenas modos ou modificações dessa substância. Somos como ondas no oceano. Surgimos por um tempo, temos uma forma específica, mas inevitavelmente nos dissipamos e nos transformamos em algo mais. Nossa existência individual é, portanto, finita e transitória. O problema surge quando depositamos toda a nossa atenção e desejo nesses modos passageiros, como se eles fossem a realidade última e permanente. Nos apegamos às posses materiais, aos relacionamentos, à nossa própria imagem e identidade, sabendo, em um nível mais profundo, que tudo isso está sujeito à mudança e à impermanência. Quando nos agarramos desesperadamente ao que é fugaz, estamos nos preparando para a inevitável decepção e sofrimento. A perda, a mudança e o desaparecimento são características inerentes ao mundo dos modos. Querer que as coisas permaneçam estáticas e imutáveis é ir contra a própria natureza da realidade, segundo Spinoza. Por outro lado, ao reconhecermos a existência da substância eterna e imutável, e ao compreendermos que somos parte dela, podemos encontrar um senso de estabilidade e perspectiva que transcende a transitoriedade da nossa existência individual. Essa compreensão nos permite colocar nossas preocupações e desejos em uma perspectiva mais ampla, diminuindo o poder que as coisas passageiras têm sobre a nossa felicidade. A verdadeira alegria, a beatitude para Spinoza, está em direcionar o nosso entendimento e o nosso amor para aquilo que é eterno e imutável, ou seja, a própria natureza, Deus. Ao nos conectarmos com essa realidade fundamental através da razão e do conhecimento, encontramos uma fonte de contentamento que não está sujeita às flutuações do mundo dos modos. É como encontrar um ponto de ancoragem seguro em meio à turbulência do oceano da existência. Nosso sexto erro secreto que nos impede de alcançar a felicidade segundo Spinoza é desconhecer a própria natureza e o conatus.
Conatus é um conceito central na filosofia de Spinoza e se refere ao esforço inerente de cada coisa para perseverar em seu próprio ser. É a força fundamental que impulsiona cada indivíduo a lutar pela sua própria existência e a se esforçar para aumentar o seu poder de agir. Pense nisso. Uma semente busca germinar e crescer. Um animal busca alimento e abrigo. E nós, seres humanos, buscamos não apenas sobreviver fisicamente, mas também desenvolver nossas capacidades, especialmente a nossa razão. Esse impulso de autopreservação e autoaperfeiçoamento é o que Spinoza chama de conatus. Para Spinoza, a felicidade está intrinsecamente ligada a viver em consonância com o nosso conatus, ou seja, a agir de acordo com a nossa verdadeira natureza. Quando entendemos quem realmente somos, quais são as nossas capacidades e potencialidades, e nos esforçamos para desenvolvê-las, encontramos um profundo senso de propósito e realização. Essa realização, esse florescimento do nosso ser, é uma forma essencial de felicidade para Spinoza. O erro ocorre quando desconhecemos a nossa própria natureza, ou quando tentamos viver de uma maneira que vai contra o nosso conatus. Por exemplo, se alguém tem uma forte inclinação para a criatividade e passa a vida fazendo um trabalho repetitivo e sem significado, é provável que se sinta frustrado e infeliz. Isso acontece porque essa pessoa está agindo contra o seu impulso natural de desenvolver suas capacidades criativas. Da mesma forma, quando somos influenciados por expectativas externas ou por uma visão distorcida de quem deveríamos ser, podemos nos desviar do nosso verdadeiro caminho e nos sentir alienados de nós mesmos. Conhecer a si mesmo, entender suas paixões, seus talentos e suas limitações é crucial para alinhar suas ações com o seu conatus. Viver em harmonia com o nosso conatus não significa apenas buscar prazeres momentâneos, mas sim empenhar-se no desenvolvimento das nossas faculdades racionais e na busca pelo entendimento. Quanto mais compreendemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, maior é o nosso poder de agir e mais próximos estamos da beatitude. Desconhecer essa força interior e viver em desacordo com a nossa própria natureza é, portanto, um erro fundamental na busca pela felicidade. Chegamos ao ponto crucial. Qual é, então, o caminho proposto por Spinoza para alcançarmos a verdadeira felicidade? A resposta reside em uma combinação poderosa de entendimento e virtude. Para Spinoza, esses dois elementos estão intrinsecamente ligados e são inseparáveis na jornada rumo à beatitude. Como vimos, a ignorância é a raiz das nossas emoções passivas e dos nossos erros. Portanto, o primeiro passo no caminho de Spinoza é buscar incessantemente o entendimento. Isso significa usar a nossa razão para compreender a natureza da realidade, as causas dos eventos que nos afetam e a nossa própria natureza como seres humanos. Quanto mais entendemos, menos somos controlados por paixões cegas e mais somos guiados pela clareza da razão. A virtude, na filosofia de Spinoza, não se refere a um conjunto de regras morais externas, mas sim à capacidade de agir de acordo com a nossa própria natureza racional. Uma ação virtuosa é aquela que emana do nosso entendimento e que contribui para a nossa própria preservação e para o bem-estar dos outros. Quando agimos de forma racional e compreensiva, estamos aumentando o nosso poder de agir e, consequentemente, nos aproximando da felicidade. Para Spinoza, a liberdade não é a capacidade de fazer escolhas aleatórias, mas sim a capacidade de agir de acordo com a nossa própria natureza racional, livre da coerção das paixões. E essa liberdade, que nasce do entendimento e se manifesta na ação virtuosa, é essencial para a beatitude. O caminho de Spinoza para a felicidade não é passivo. Ele exige um esforço constante para expandir o nosso conhecimento, para questionar as nossas crenças e para viver de acordo com a nossa razão. Não se trata de evitar as emoções, mas sim de compreendê-las e transformá-las em afetos ativos que nos impulsionam em direção ao bem. Em resumo, para Spinoza,
A felicidade autêntica é o resultado de uma vida guiada pela razão e pela virtude, onde buscamos incessantemente o entendimento da realidade e agimos de acordo com a nossa natureza racional. Esse caminho nos liberta das ilusões e das paixões que nos aprisionam, conduzindo-nos a um estado de alegria profunda e duradoura, a beatitude. Agora que desvendamos os erros secretos que nos impedem de ser verdadeiramente felizes, segundo Spinoza, a pergunta que surge é: como podemos evitar essas armadilhas e aplicar a sua filosofia na prática do nosso dia a dia? Aqui estão algumas dicas e passos concretos que você pode começar a implementar hoje mesmo. Questione suas fontes de felicidade. Comece a observar onde você busca a sua felicidade. É em conquistas materiais, na aprovação dos outros ou em prazeres momentâneos? Lembre-se do erro número 1 e direcione o seu foco para o desenvolvimento interno, para o seu entendimento e para as suas próprias virtudes. Torne-se um observador das suas emoções. Pratique a autoconsciência. Quando sentir uma emoção passiva como raiva, medo ou tristeza, não se deixe levar imediatamente. Pare, respire e questione a origem dessa emoção. Erro número 2. Busque entender a causa por trás do sentimento. Cultive a razão e o pensamento crítico. Dedique tempo para aprender e refletir sobre as coisas. Erro número 3. Leia, questione, busque diferentes perspectivas. Quanto mais você exercitar a sua razão, mais clareza terá sobre si mesmo e sobre o mundo. Pratique a empatia e a conexão. Lembre-se da interconexão de tudo. Erro número 4. Tente se colocar no lugar do outro. Busque entender diferentes pontos de vista e pratique a compaixão. Reconheça que o bem-estar dos outros está intrinsecamente ligado ao seu próprio. Aceite a impermanência. Reconheça a natureza transitória de todas as coisas. Erro número 5. Não se apegue excessivamente ao que é fugaz. Aprenda a apreciar o presente, sem se agarrar desesperadamente ao passado ou temer o futuro. Busque o autoconhecimento. Dedique tempo para se conhecer profundamente. Erro número 6. Quais são seus talentos, suas paixões, seus valores? Viva de acordo com a sua verdadeira natureza, buscando desenvolver suas capacidades e expressar o seu conatus. Estude a filosofia de Spinoza e outras. Aprofunde o seu conhecimento sobre as ideias de Spinoza e de outros filósofos. Quanto mais você entender diferentes perspectivas sobre a vida e a felicidade, mais ferramentas terá para construir o seu próprio caminho. Reflita diariamente. Reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre suas ações, seus pensamentos e suas emoções à luz da filosofia de Spinoza. Pergunte-se se você está agindo de acordo com a razão e buscando o entendimento. Seja paciente e persistente. A jornada em direção à beatitude não é um processo rápido. Seja gentil consigo mesmo e celebre cada pequeno passo em direção a uma vida mais consciente e feliz. Compartilhe o conhecimento. Converse com outras pessoas sobre as ideias de Spinoza. Discutir e compartilhar o aprendizado pode enriquecer a sua compreensão e inspirar outros a também buscarem uma vida mais plena. Lembre-se, aplicar a filosofia de Spinoza na prática é um processo contínuo de autodescoberta e crescimento. Ao evitar esses erros comuns e ao cultivar o entendimento e a virtude, você estará trilhando o caminho para uma felicidade mais autêntica e duradoura. Chegamos ao final da nossa jornada para desvendar os segredos da felicidade duradoura com a sabedoria de Baruch Spinoza. Ao longo deste vídeo, exploramos os erros secretos que, muitas vezes sem percebermos, nos afastam da verdadeira alegria. Vimos como a busca incessante por felicidade em coisas externas, o domínio das emoções passivas, a negligência da razão, o isolamento, o apego ao fugaz e o desconhecimento da nossa própria natureza podem nos manter presos em um ciclo de insatisfação. Mas a mensagem de Spinoza é, acima de tudo, de esperança e de empoderamento. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade, a beatitude, não é um presente divino reservado a poucos.
mas sim uma conquista que está ao alcance de todos nós, através do entendimento e da virtude. Ao direcionarmos o nosso foco para o desenvolvimento da nossa razão, ao buscarmos compreender a natureza da realidade e o nosso lugar dentro dela, ao cultivarmos emoções ativas que emanam do conhecimento e ao vivermos em harmonia com o nosso conatus, trilhamos o caminho para uma alegria profunda e duradoura que não depende das flutuações do mundo exterior. Lembre-se que a chave para desvendar os segredos da felicidade não está em encontrar a próxima novidade ou em alcançar o próximo objetivo material, mas sim em cultivar uma transformação interior, em expandir a nossa compreensão e em viver de forma mais consciente e autêntica. A filosofia de Spinoza nos convida a uma mudança de perspectiva radical, a olharmos para dentro de nós mesmos como a fonte primária da nossa felicidade. É uma jornada que exige esforço e dedicação, mas que oferece recompensas inestimáveis, uma paz interior que transcende as circunstâncias e uma alegria que floresce do entendimento. Se você se sentiu inspirado por essa exploração da filosofia de Spinoza, continue a sua jornada de aprendizado. Explore mais vídeos sobre o tema, leia os seus livros e reflita sobre as suas ideias. Deixe nos comentários suas dúvidas e insights. Compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam uma compreensão mais profunda da felicidade. Lembre-se, a felicidade duradoura não é um segredo a ser descoberto, mas sim um caminho a ser trilhado com entendimento, razão e a coragem de viver em alinhamento com a nossa verdadeira natureza. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima.